Quero convidar os irmãos para que todos abramos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu peço aos irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta nesta passagem. Nós faremos a leitura do texto por etapas. Enquanto os irmãos buscam o texto bíblico de 1 Tessalonicenses 3, eu quero destacar aqui uma palavra que é muito única da nossa língua portuguesa, a palavra saudade. A palavra saudade, ela existe no nosso idioma e dificilmente pode ser traduzida para outros idiomas. Ela é diferente da melancolia dos gregos, por exemplo. É uma palavra que combina no latim tanto a ideia de solitas, que é solidão, como de salutare, que é saudação. E ela, desde que foi cunhada no século XII ou XIII, de alguma maneira tenta transmitir a ideia da falta, da ausência, mas também do desejo do reencontro. Então, ela traz tanto o senso da ausência, como também a esperança do reencontro. Na palavra saudade, nós encontramos ternura, nós encontramos a alegria de quem se lembra, de quem se recorda, e a esperança do reencontro. Por isso, as nossas poesias e a nossa literatura são ricas, né, no uso desta expressão. A nossa língua portuguesa, que se serve muito bem de bons poetas, tem naquele poeminha de Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos, talvez aquele que melhor representa esta palavra. Ai, que saudade da aurora da vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Muito bem, eu quero dizer aos irmãos que esta epístola aos Tessalonicenses, e em particular o texto que nós leremos, exala o perfume das saudades de um pastor que sente saudades, de um pastor que sente profundas saudades do seu povo, da sua igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta movido, aliás, por esse senso de cuidado que a saudade colocou no seu coração, um cuidado pastoral que ele tinha pela igreja em Tessalônica. Por isso eu quero chamar esse nosso texto hoje, a nossa meditação, de coração de pastor. Para que os irmãos se situem, eu quero lembrar que essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo lá em Tessalônica. Quando ele vai à Europa, ele vai primeiro a Filipos e depois ele vai para Tessalônica. Lá ele prega a palavra de Deus por 3 semanas na sinagoga dos judeus e depois também entre os gentios muitas pessoas se convertem. Ele, junto de Silas, junto de Timóteo, plantam aquela igreja debaixo de muita luta, de muitas dificuldades. Eles pregaram o evangelho aos tessalonicenses e eles viram nascer ali em Tessalônica uma igreja muito cheia de vitalidade. Uma igreja que se tornou reconhecida, inclusive não apenas ali na Macedônia, mas até na Judéia, em lugares distantes, e que se tornou uma igreja modelo para outras igrejas. E quando ele escreve essa epístola, ele expressa um carinho muito grande pelos irmãos em Tessalônica. Para o apóstolo Paulo, aquela igreja era de gente que tinha CPF. Sabe por quê? Ele sabe com quem ele está falando. Ele se dirige àqueles irmãos afetuosamente, não apenas como um conceito ou como uma ideia, mas como gente profundamente amada, objeto do cuidado pastoral de alguém que não apenas pregou o evangelho para aqueles irmãos, mas que cuidou deles por muito tempo. Ele sabe quem são aqueles irmãos, ele ora por eles, ele se alegra com as vitórias que eles têm, e ele valoriza o avanço na fé de cada um dos irmãos em Tessalônica. Ele sente um afeto sincero por aqueles irmãos, e agora, distante deles, ele tem saudades dos irmãos. Um pouquinho antes da gente chegar no capítulo 3, no verso 17, embora essa palavra não apareça lá, a gente vê esse sentimento do apóstolo Paulo. Capítulo 2, 17 diz assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo, olha só a expressão que ele usa, orfanados, por breve tempo, da vossa presença, não porém do coração. Ele está longe, mas ele está perto ao mesmo tempo. Veja o que mais ele diz: com tanta diligência e empenho, tive um enorme desejo de ver-vos pessoalmente. E aqui, gente, a gente tem a descrição
das saudades de um pastor, de irmãos que, estando distante, ao mesmo tempo estavam perto, ali no coração. Ele está desejoso de saber da vida daqueles irmãos. Ele quer saber o estado da fé daqueles irmãos. E eu queria oferecer 3 destaques que nós encontramos neste texto. A saudade que cuida, a saudade que se alegra e a saudade que ora. A saudade que cuida a gente vai encontrar nos primeiros 5 versículos. Veja só. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Então veja só, o apóstolo Paulo, ele está com o coração pesado. Ele quer receber notícias. Ele não podia suportar o cuidado por aqueles irmãos. É alguma coisa que o mobiliza, que faz ali no coração dele aquela necessidade de agir. Imagina o sentimento que ele tem. Meus filhos estão grandes, cresceram aqui, os irmãos conhecem bem eles. Mas houve situações em que eu estando distante de casa, talvez em alguma missão ou viagem, e já faz tempo suficiente que viajo para, antes de existir o WhatsApp e até mesmo o celular com tanta facilidade, eu precisava usar um cartão internacional para poder fazer uma ligação num orelhão. Talvez uma parte de vocês nem saiba o que significa isso, mas em uma dessas minhas viagens, ainda antes de entrar no ministério, trabalhava na Embraer ainda. Passei muitas semanas fora. E para ter notícias, era uma vez por semana só que eu conseguia ligar para casa. Só tinha o Tiaguinho naquele tempo. O Gabriel e a Rebeca ainda não tinham nascido. E era uma dor, uma angústia para saber como estavam as coisas. E se Elaine me dissesse, em uma das ocasiões ela disse, porque era inverno e portanto estava frio naquele tempo, mês de julho, que o Tiaguinho não estava muito bem, que ele estava doente, eu ficava aflito até a próxima ligação para saber se ele melhorou. Hoje é um pouco mais fácil a gente fazer isso. Mas esse sentimento de que você queria estar em um lugar e não está, e que talvez as coisas estivessem, você pudesse ajudar um pouco melhor se você estivesse ali, mas você não consegue chegar lá. E essa é a sensação que o apóstolo Paulo descreve aqui, quando ele começa com essas palavras no capítulo 3. Ele não podia suportar o cuidado por eles. Aquilo doía no coração dele. Porque o apóstolo Paulo ele amava aquela igreja. Ele havia deixado aquela igreja, inclusive, em uma condição em que ele mesmo foi perseguido lá em Tessalônica e que ele sabia que os irmãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Ele sabia que aqueles irmãos estavam passando por dificuldades e aquilo pesava no coração dele. A preocupação dele era tamanha que ele já não podia suportar, aquilo tomava os seus pensamentos, as suas emoções. Era uma situação que não podia esperar. Não podia ficar sem resposta, não podia ficar sem ação. Então aqui eu quero destacar esse primeiro ponto da saudade que cuida, porque a saudade que cuida é o amor que se mobiliza, que não fica inerte, que não fica parado, que vai ao encontro da necessidade. Aqui ele como pastor, como plantador daquela igreja, ele vai ao encontro da necessidade das ovelhas, daqueles irmãos. Ele tinha muita preocupação por causa da aflição que aqueles irmãos estavam enfrentando, como nós lemos aqui. Eles enfrentavam aflições, perseguição. Isso podia causar um grande prejuízo para a fé dos irmãos. Ainda mais, quando ele deixa aquela igreja, ela estava num estágio ainda inicial da sua caminhada na fé. Ele sabia que a falta de experiência, a falta de instrução, a falta de conhecimento sobre algumas coisas importantes da fé podia trazer dificuldade para os irmãos. Aliás, é importante a gente entender isso, gente. Que não raramente essas duas coisas se relacionam. A perseguição pode enfraquecer a fé. E do outro lado, uma fé deficiente pode levar ao desânimo diante das perseguições. Entende? Quer dizer, as situações de dificuldade, se elas não forem compreendidas sob a ótica da providência de Deus,
sob a ótica da soberania de Deus, elas podem prejudicar a fé do crente. Elas podem. E, por outro lado, uma fé que é destituída de conteúdo, de conhecimento e daquela experiência da caminhada cristã, ela pode esmorecer quando vem uma perseguição. Uma coisa está ligada com a outra. O apóstolo Paulo sabia disto. Ele tem essa preocupação com a igreja. E essa preocupação precisava ser externada para além das palavras dele. Ele escreve essa carta para ajudar os irmãos, é verdade? Isto é muito bom, isto é muito útil, ele vai ensiná-los, mas mais do que isso, ele vai se privar da companhia do seu principal ajudador, Timóteo, do seu companheiro fiel, para mandar aquele jovem pastor para uma congregação que precisava de pastoreio. Aqueles irmãos precisavam de pastoreio. Nós temos aqui em Paulo o pastor experiente, que manda um pastor para cuidar daqueles irmãos. Ou seja, o que ele tinha de melhor, seu principal aprendiz, seu principal companheiro, ele entrega para a igreja. Ele oferece para os irmãos, ele fica sozinho lá em Atenas, em dificuldade, mas ele envia Timóteo. Ele envia Timóteo não apenas para obter notícias, mas também para que Timóteo, como um pastor missionário, cuidador, alguém que também já tinha recebido muitos dons da parte de Deus, pudesse servir as necessidades espirituais daquela igreja. Ele envia o que ele tinha de melhor àqueles irmãos, o filho na fé que ele tinha, encarregado para cuidar da alma e do coração dos irmãos. O que nos lembra, aliás, meus queridos irmãos, o valor de um ministério plural, a importância de irmãos que trabalham juntos, pastores que servem juntos e que atendem juntos às necessidades da igreja. A noção de um ministério solitário é sempre muito estranha às Escrituras. E as igrejas que contam com irmãos que, no plural, podem servi-la, estão normalmente no caminho da boa saúde espiritual. E aqui o apóstolo Paulo, entendendo que a grande necessidade daquele povo era a pregação da palavra, ele manda o seu jovem pastor Timóteo para ajudar aqueles irmãos. Você prestou atenção na missão que ele deu a Timóteo? Enviamos o nosso irmão Timóteo. Presta atenção no que ele diz aqui, ministro do evangelho, para em benefício da vossa fé, exortar e ensinar, exortar e confirmar. Paulo diz que a palavra precisa ser levada, a exortação da palavra precisa chegar aos corações, a confirmação da fé precisa chegar por meio de um ministro do evangelho. Ele então manda este jovem para pregar a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo sabe que a mesma palavra que deu vida e que fez com que aquela igreja nascesse e que fosse assim de um testemunho tão vital, de um testemunho tão pujante, que se tornasse modelo para outras igrejas, que esta mesma palavra que fez nascer a igreja é a palavra que vai sustentar a igreja, inclusive no meio das lutas e das dificuldades. O ministério da palavra é o ministério pelo qual nós temos a reconciliação com Deus, nós temos a cura das nossas chagas, nós obtemos conhecimento das coisas da fé, nós crescemos no caminho da sabedoria, nós desenvolvemos as nossas convicções, nós caminhamos em santificação e também por meio desta palavra nós somos corrigidos, nós somos exortados, nós somos desafiados a lidar com as contradições do coração. É a palavra que faz tudo isso. O apóstolo Paulo sabe que no meio daquelas lutas é só a palavra que poderia produzir esse fruto no coração dos irmãos. É por isso que ele manda Timóteo com este propósito específico de exortar e de confirmar os irmãos. Estas expressões que o apóstolo Paulo escolhe, elas são bem intencionais. Há um aspecto do ministério que um ministro de Deus deve levar que envolve exatamente essa confirmação, que é encorajar, é confirmar, é fortalecer. Os irmãos estavam enfraquecidos, estavam confusos. Alguns deles talvez não compreendessem como que aquelas perseguições todas estavam chegando neles. E em muitos casos, talvez, alguns sendo desterrados, sendo desabrigados, outros ficando enfermos e até mesmo alguns deles morrendo, sofrendo violência, ostracismo social. Essas coisas todas aconteciam. E vinha aquela palavra, por parte desse ministro de Deus, para fortalecer esses irmãos. Gente, a gente passa por perrengues na vida, por dificuldades, por lutas. E quantas vezes a gente pode testemunhar o valor curativo da palavra de Deus, quando talvez mais nada pudesse fazer isso? Palavra que consola e fortalece a alma da gente. Mas mais do que isso, ele usa essa expressão também, da exortação. É uma expressão que ele usa aqui para falar de alguém que se coloca literalmente ao lado de outra pessoa.
Ele não está à frente. Ele não está atrás para empurrar. Não está à frente para sair sem olhar para onde está indo. Não está por cima, olhando de cima para baixo, está do lado. Aqui ele manda Timóteo como um pastor que se coloca do lado dos irmãos. Alguém que vai entender as lutas, que vai entender as dificuldades, que vai ouvir a voz daquelas ovelhas, e que vai sentir com elas a dor que elas sentiam, a tristeza que se abatia sobre eles, as dificuldades que eles enfrentavam. Ele está ali ao lado, para calar, e essa palavra aqui significa alguém que se coloca do lado, e ele se coloca ao lado. Timóteo, para consolar os irmãos que sofrem. E nisto, nós, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Graça, o que a gente vê é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus agindo por meio do ensino fiel. O cuidado do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica foi um ministro encarregado de pregar a palavra com fidelidade para o benefício da fé dos irmãos. Porque é isso que a palavra faz, ela beneficia a nossa fé, ela enriquece o nosso coração, ela fortalece a gente nos dias maus, ela ajuda a gente a desenvolver convicções e certezas e segurança. É a palavra que faz isto. É o poder da palavra no coração, que precisa ser ministrada com toda a fidelidade. Uma igreja que enfrentava perseguições, que ainda estava em um estado imaturo, de alguns aspectos importantes da sua fé. Questões importantes que a gente vê ao longo de toda a epístola. Por exemplo, da maneira como eles se relacionavam uns com os outros. No capítulo 4 a gente aprende sobre isso. Alguns deles tinham dúvidas sobre a doutrina da volta de Cristo. A gente vê isso também no capítulo 5. A gente vê na segunda epístola que alguns estavam com dificuldades até mesmo de entender o seu papel na sociedade sobre o trabalho. Então, haviam questões deficientes da fé daqueles irmãos, como a gente vê no finalzinho aqui desse trecho que a gente lê. Dilemas normais da vida. Aquelas pessoas estavam enfrentando a vida. E o apóstolo Paulo, então, manda um pregador, um pastor, para cuidar daqueles irmãos. Porque a maior necessidade daquela igreja que enfrentava lutas e perseguições era Bíblia, era palavra, era pregação. Era um tipo de cuidado que trazia o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ajudar a gente a avaliar o estado da fé. É a palavra de Deus que vai trazer maturidade, é a palavra de Deus que vai trazer santificação. É a palavra. Ele sabia, aqui a gente vê no verso 5, dizendo assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mais uma vez, não aguentava mais. Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Ele estava preocupado que as aflições e as perseguições se tornassem um tipo de pedra de tropeço que esvaziasse o ministério que tinha sido dado a eles até então. E aqui uma palavra de alerta importante, gente. Mesmo quando nós já recebemos muitas expressões de graça, se nós não fortalecemos a nossa fé continuamente por meio da palavra, todas essas manifestações de graça passadas podem se tornar inúteis quando o tentador nos desvia. Mesmo igrejas saudáveis estão sujeitas a desvios. Aqui o apóstolo Paulo diz isso para esses irmãos. Eu temi que em algum momento vocês sucumbissem às ações do maligno, e não se enganem, nós não podemos nos enganar sobre isso. O maligno, ele odeia a igreja de Cristo, ele odeia a saúde da igreja, ele odeia a saúde espiritual do povo de Deus. Ele quer causar disrupção, ele quer causar divisão, ele quer separar as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo sabe desses riscos, e ele temeu então que isso pudesse acontecer naquela igreja. Por isso ele manda alguém que pregue a palavra de Deus para servir aos irmãos. A exortação e o fortalecimento da palavra é o que ajudariam aqueles irmãos em Tessalônica a viverem pela fé, e não pela visão ou pelas circunstâncias do momento. A exortação e o fortalecimento, acerca dos quais ele fala aqui, é o que os ajudariam a viver com esperança em uma situação caótica, difícil. Olha, circunstâncias difíceis podem ser instrumentos do diabo, porque ele é o tentador, ele vai usar dificuldades para desviar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus tem o poder de restaurar, de fortalecer, de beneficiar a fé.
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo percebe. Por isso ele manda um servo do Senhor para pregar aos irmãos em benefício da sua fé. Mas em segundo lugar, a saudade que moveu Paulo a um cuidado de mandar o seu melhor ajudador e um pregador da palavra, é uma saudade que também se alegra com os evidentes frutos da graça de Deus na vida dos irmãos. Veja o que ele diz no verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Sabe o que aconteceu? Timóteo chega lá, ele vai pregar aos irmãos, ele vai levar a palavra de encorajamento ao apóstolo Paulo, mas ele vai perceber que Deus sustentou aqueles irmãos no meio das dificuldades que eles enfrentavam, inclusive lidando com a ausência do seu pastor plantador, do seu apóstolo plantador. E ele se alegra com aquelas boas notícias, que são uma evidência que a graça de Deus atuava neles, no coração deles, na vida daquela igreja, que usou o apóstolo Paulo para plantar e para abençoar aquela igreja, mas que sustenta o seu povo, mesmo com a ausência do apóstolo Paulo. E agora então ele se alegra nisto. Ele vai dizer: puxa, as notícias são boas, a igreja está bem, os irmãos estão saudáveis na sua fé. Isso nos traz alegria no coração. A saudade que se alegra, ele é fortalecida aqui, é pelo amor que ele sente dos irmãos nas boas notícias que tem. Eles caminharam no caminho da fé, perseveraram na sua vida cristã. E Timóteo traz boas notícias. Mas sabe o que mais alegra o apóstolo Paulo? Além de saber que a fé daquela igreja permanecia firme, sólida em Jesus, é o afeto deles para com ele. Olha que bonito isso. Ele se alegra porque ele sente o amor daquela igreja para com ele, o apóstolo Paulo. Eu digo para os meus filhos adultos que uma das evidências de que, mais que isso, uma das coisas que mais deixa um pai alegre, uma das coisas que mais deixa um pai alegre é quando seus filhos já crescidos gostam de ficar junto com você. É muito bom isso, né? A vida adulta é muito cheia de desafios, né? Há muitas outras pessoas com quem os filhos da gente vão encontrar e novas amizades que vão surgir e novos relacionamentos. E quando um filho adulto curte estar junto com a gente, para um churrasco, para um almoço, não é? Para um passeio em família, aí você fala assim: puxa, graças a Deus por isso, que coisa boa. Que bom é quando os nossos filhos já crescidos querem ficar perto da gente. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo sabe disso aqui, que a melhor parte da saudade é a saudade que morre. É quando a gente mata a saudade. Ele amava aqueles irmãos e tem saudade deles, mas a recíproca era boa e verdadeira. Os irmãos também tinham saudade dele e queriam estar com ele. Ele está dizendo isso aqui. Ele recebe aquelas notícias de Timóteo que volta dizendo: olha, os irmãos estão bem, a igreja está bem. Eles têm ainda deficiências, é verdade, a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas graças a Deus, eles estão firmes no caminho de Jesus. E ó, tem mais. Eles amam muito você e eles sentem a sua falta. E o apóstolo Paulo, que vem manifestando aqui no capítulo 2, e nesse capítulo 3, e também na continuação dele, do verso 11 em diante, que a gente não vai ler, mas ele vai dizer: eu quero estar com eles. Ele diligentemente se empenha para matar essa saudade. Os irmãos gostavam de estar perto do seu pastor, e o seu pastor gostava de estar perto dos irmãos. E aqui a gente tem uma descrição muito bonita de uma comunidade saudável, em que aquele que Deus levanta para prover as necessidades espirituais deles era uma pessoa amada, querida por eles também, e que eles reciprocavam então o amor que ele oferecia aos irmãos
com cuidado, com atenção, com orações, com aquelas palavras de encorajamento, de afirmação que eles mandam por meio de Timóteo ao apóstolo Paulo. Ele se sente agora animado na sua fé, ele se sente encorajado, porque ele se sente também cuidado por aqueles irmãos. Ele sabe que aqueles irmãos se preocupam com ele, se preocupam com o bem-estar dele e oram por ele. Isso traz alegria ao coração do apóstolo Paulo. Eles valorizam e reconhecem a sua presença. Eles valorizam e reconhecem o seu ministério. Eles valorizam e reconhecem a sua trajetória, os seus cuidados para com eles. Eles olham com ternura para o seu pastor plantador e dizem assim: muito obrigado. Muito obrigado. Nós amamos você, apóstolo Paulo. Nós amamos você. Está tudo bem. Deus tem cuidado da gente. E dão, por meio de Timóteo, essa palavra de grande encorajamento para o apóstolo Paulo. Fui consolado acerca de vós, pela vossa fé, apesar das vossas tribulações. Sabe, gente, os perrengues têm o poder de deixar a gente meio para baixo, né? Meio abatidos. Mas a fé desses irmãos foi consolo para o apóstolo Paulo. Interessante, porque isso não significa que as perseguições tinham acabado e que as dificuldades tinham ido embora, não. Elas estavam lá. Ele sabe disso, tinha gente sofrendo ali no meio daquela comunidade. Mas ele não se deixa entristecer-se pelas dificuldades, pelas circunstâncias difíceis. Não, ele se alegra com a fé. Ele se alegra com a fé dos irmãos. Porque se de um lado ele é animado e fortalecido pelo encorajamento que eles mandam por meio de Timóteo, do outro lado, ele sabe que essa fé é que vai sustentá-los no meio desses perrengues. Interessante que nas orações do apóstolo Paulo a gente nem vê ele pedindo que Deus os livre dessas dificuldades. Não é que ele não queria que Deus os livrasse, é claro que ele quer. Mas as orações do apóstolo Paulo, elas estão sempre no sentido de que a fé deles seja, por meio da palavra, fortalecida. Porque ele sabe que é isto que vai sustentá-los. E não há alegria para um pastor maior do que constatar a maturidade espiritual do povo que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Não há. Todo o trabalho pastoral, gente, é voltado, acima de tudo, para que as ovelhas andem mais perto de Jesus, Supremo Pastor das ovelhas, para que elas alcancem maturidade espiritual. Assim, as manifestações da graça de Deus no meio da igreja, crescimento na fé, no entendimento, as vitórias contra as tentações e os pecados. Muitos pastores que estão ao lado das ovelhas sabem das lutas, das dificuldades. A prática de boas obras que se vê por parte dos irmãos, a alegria que se vê no meio do serviço cristão, estas coisas todas que são evidência da graça de Deus e de uma fé robusta, trazem alegria para o coração de um pastor. E aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo: gente, eu sei que vocês estão fazendo essas coisas. Vocês estão avançando na fé. Vocês estão vencendo o maligno. Vocês estão lutando contra as tentações. Essas coisas estão acontecendo. Estou alegre com isso. Isso é boa notícia. A igreja avança. O reino avança. A igreja está forte. Graças a Deus, o maligno está derrotado. E que se eu puder oferecer uma palavra um pouco mais pessoal para a nossa igreja, Batista da Graça, pensando nesse ponto aqui. Eu quero dizer que os pastores dessa igreja se alegram com todos os seus muitos limites, particularmente desse que fala aos irmãos. Mas se alegram imensamente de ver os sinais da graça de Deus na vida dos irmãos. De ver a maturidade espiritual que Deus dá na trajetória de cada um. Por meio do serviço, por meio do cuidado, por meio do amor, por meio do avanço na fé, por meio das obras de evangelização, por meio do cuidado com as crianças. Isso é a expressão de graça de Deus. Nós agora vivemos um momento muito especial aqui na nossa igreja, em que nosso querido pastor Gilson, com 27 anos de ministério, se dispõe a servir em outros campos. E sabe por que ele faz isto? Com um senso de alguma tranquilidade no coração,
Sabe por quê? É porque ele tem visto de modo muito evidente as expressões de graça na vida desta igreja. Um pastor que se dedica muito ao cuidado de um rebanho e que se dispõe a cuidar de outras ovelhas. Faz isso quando sabe que as suas ovelhas estão bem alimentadas, que elas estão bem protegidas. E eu estou seguro de que o pastor Gilson, assim como os demais pastores dessa igreja, tem visto essas evidências da graça de Deus aqui, na vida dos irmãos. E por isso se dispõe, inclusive, a servir em outros apriscos, sabendo que os irmãos estão bem, graças a Deus. E a gente aprende com o apóstolo Paulo a alegria do avanço na fé da igreja. Ele se alegra aqui, porque os irmãos estão firmes na fé. Se alegra. Isso faz bem para a alma dele. Como deve fazer bem para a nossa alma, quando nós vemos essas evidências do amor de Deus no meio do seu povo. Por fim, o apóstolo Paulo segue orando pelos irmãos. O ministério do pastor é um ministério da pregação e da oração. Paulo orava por eles. Esse é um dever solene do pastor. Os apóstolos, quando se viram, e nós até refletimos sobre isso na ocasião que falei aos irmãos aqui em julho passado, que os apóstolos, quando eles se viram divididos entre as muitas necessidades reais, das lutas que os irmãos tinham, as viúvas tinham, os órfãos tinham, necessidades reais, que mobilizavam os apóstolos também, e eles tinham compaixão daquelas pessoas que estavam sofrendo, sentiam a necessidade de ajudá-las e auxiliá-las, mas que, em alguma medida, esse trabalho deles estava roubando o tempo que eles precisavam para dedicar-se à pregação e à oração. É nesse momento que a diaconia na igreja é estabelecida, e os apóstolos, então, eles se dedicam com maior exclusividade ao ministério da palavra. E a gente aprende aqui a importância da oração no ministério pastoral, que a palavra e a oração devem ter precedência, devem ser preeminentes. Claro que não exclusivos, há muito mais que um pastor faz, mas há uma preeminência da pregação e da oração no ministério pastoral. E o apóstolo Paulo aqui, então, o que ele faz? Ele está longe. Ele tentou ir para lá algumas vezes e nem conseguiu. Mas ele sabia que ele podia orar. Ele podia falar com Deus sobre os irmãos. Ele podia levar aquela igreja em oração diante de Deus. E note aqui o que ele vai dizer para a gente. Versos 9 e 10. Demos muitas ações de graças no tocante a vós outros, por causa da alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante de Deus. Ou seja, a alegria que ele manifesta agora diante de Deus, nas orações. Ele se alegra diante da face de Deus enquanto fala sobre cada um daqueles irmãos. Lembra, ele sabia o CPF deles, quer dizer, ele conhecia aqueles irmãos. Veja o que ele diz no verso 10, orando, noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente. Que mais? Reparar as deficiências da vossa fé. A oração dele envolvia empenho. É uma palavra interessante, porque ela usa aquele prefixo hiper, que a gente usa para algumas coisas. Não é? O que significa isso? É além de toda medida, é uma palavra forte, é um superlativo, que ele dedicava tempo real. Quer dizer, que ele se preocupava com o estado da fé daqueles irmãos. E a preocupação dele era tal, que ele fazia esforços sem medidas para falar com Deus sobre isso. Ele queria ver aquelas pessoas, é verdade, mas ele eleva aquelas pessoas diante de Deus em oração. Era um pastor que orava dia e noite pelos irmãos. E talvez muitos deles nem soubessem desse esforço que o apóstolo Paulo fazia em favor deles, orando por eles, se preocupando com eles, deixando de dormir por eles. O apóstolo Paulo aqui, ele dedica tempo de oração e de cuidado por esses irmãos, sem que eles tivessem a menor noção de que ele assim o fazia. Quantos de nós, aliás, chegaremos um dia no céu com a graça do Senhor e descobriremos que muitas das coisas que a gente nem imaginou que poderiam ter acontecido conosco, Deus as preveniu por meio de orações que subiram em nosso favor. Sabia disso? Você já parou para pensar quantas orações já foram feitas em seu favor?
E eu digo não apenas por meio dos pastores que são levantados para isso, mas pelo povo de Deus como um todo, que ora. E por meio das orações, isso é misterioso, é verdade, mas a Escritura nos ensina que Deus age, Ele responde às orações de uma forma que às vezes a gente nem compreende. E a providência dele se move na nossa vida também por meio das orações. Por isso que cada quarta-feira a gente vem aqui, a gente ora, intercede, a gente suplica, a gente pede. Muitas vezes a gente consegue perceber as respostas de Deus, a gente agradece, mas e as respostas que a gente nem vê? E aquelas que a gente não percebe, eu creio que no céu, e eu penso que vai ser uma bênção isso, gente. A gente vai ter a oportunidade de saber quantas pessoas oraram por nós, e quantas dessas orações Deus usou para nos livrar de nós mesmos, das nossas contradições, dos nossos pecados, das nossas burrices, das coisas que a gente faz e não devia fazer. E que Deus usou irmãos que oraram por nós, para nos preservar e cuidar de nós, para cuidar do seu povo. Aqui o apóstolo Paulo orava dia e noite pelos irmãos. E muitos de nós talvez tenhamos sido objeto desse amor pastoral, de orações constantes e perseverantes, sem que a gente até mesmo se dê conta disso. Graças a Deus por isso. Que a glória seja de Deus, acima de tudo e sempre. Sabe, gente, há situações difíceis na vida da gente e às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, ora. O apóstolo Paulo fazia isto. Eu preciso ir lá. Eu quero estar com esses irmãos, mas eu não posso estar lá. Ele ora. E a gente sabe que a lista de oração do apóstolo Paulo, e eu destaquei isso há pouco, era mais com o coração mesmo, né, dos irmãos. É interessante a gente ver que ele não está em nenhum momento falando, olha Deus, por favor, dá um emprego para fulano, livra cicrano do problema de saúde. Eu tenho certeza que ele orava por isso e que ele se preocupava com essas questões. Como nós devemos fazer, aliás, isso é muito bom, porque revela uma dependência do Senhor. Mas mais do que isso, o que ele pede? Que o Espírito de Deus confirme a fé, que a esperança seja fortalecida, que o conhecimento de Cristo aumente, que a santidade seja uma realidade na vida dos irmãos. A lista de oração do apóstolo Paulo apela para a piedade do coração, para aquelas obras espirituais que vão ajudar a gente a lidar com as questões terreais, telúricas, aqui da terra. É isto. Ele sabe. Ele sabe que as deficiências da fé, como ele diz aqui, que ele deseja reparar, porque ele é um pastor, ele vai ensinar, ele precisa pregar para os irmãos, ele precisa encorajá-los, é verdade. Mas ele sabe que as deficiências da fé, elas vão ser supridas por Deus mesmo. Não é o pastor quem fará isso, é, no final das contas, a palavra de Deus e a ação do Espírito. Por isso ele ora. Ele está pedindo que Deus haja no coração dos irmãos, que Deus mesmo repare as deficiências da fé deles. Então, ele manda um pastor, como a gente vê no verso 2, para ministrar em benefício da sua fé. E ele ora a Deus para reparar as deficiências da fé. E você tem essa dinâmica da dependência plena de Deus e da ministração de um servo de Deus fiel que pregaria a palavra aos irmãos. Quero concluir com alguns pensamentos finais, de lições preciosas que esse texto traz para a gente. Eu quero que a gente pense, irmãos, como igreja, que nas lutas, nos dilemas, nas perseguições, problemas de saúde, nas lutas que a gente tem no trabalho, quer dizer, o nosso dia a dia, sabe? O que vai fortalecer a fé da gente é a palavra. A palavra. O apóstolo Paulo sabia disso. E nós precisamos saber disso também. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa. Nós não podemos negligenciar a palavra. A palavra que chega por meio da pregação, a palavra que chega por meio da nossa leitura diligente das Escrituras, a palavra que chega por meio do discipulado, a palavra que chega por meio de bons conselhos, da sabedoria dos irmãos. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, porque é esta palavra quem vai produzir fé robusta no nosso coração, que vai também corrigir as deficiências da nossa fé. E nós temos deficiências. Eles tinham e nós também temos.
Mas tem mais. A gente aprende com a atitude do apóstolo Paulo que essa saudade grande que ele sentia dos irmãos o levou a agir, a fazer sacrifícios, a enviar o que ele tinha de melhor. E nós podemos fazer isto, como igreja, como povo de Deus, a perceber as necessidades uns dos outros, como o apóstolo percebeu as necessidades da igreja, e a agir na medida das nossas possibilidades, oferecendo tanto quanto a gente possa, como uma expressão desse nosso amor. Ele amou essa igreja tão profundamente, teve tanto cuidado por ela, sentia tanta falta dos irmãos, que ele age em favor da igreja. Ainda mais, acho que as nossas experiências de lutas, de sofrimento, de até luta contra o pecado, as contradições que a gente tem, elas podem nos ajudar a ter um coração mais disposto para com os nossos irmãos, que também passam por lutas, por dilemas e por dificuldades. O ministério de Timóteo ali, de consolar, era o de oferecer aquela palavra de encorajamento para quem estava sofrendo. Às vezes a gente pode ser duro, especialmente quando a gente lida com as contradições e os pecados. Mas é interessante que o tipo de cuidado que o apóstolo Paulo oferece aqui por meio de Timóteo é o cuidado que a gente também pode ter uns com os outros, de se colocar ao lado, de ajudar os nossos irmãos, com compaixão. E tem mais. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui no verso 5 que quando ele esteve lá, ele sofreu também. Ele também foi perseguido. Ele sentiu na pele o que é a perseguição que aqueles irmãos estavam agora também enfrentando. Então ele se simpatiza com eles, ele sabe da dificuldade. E de certa maneira, nós, quando passamos por dilemas e sabemos o quanto que isso é duro, podemos usar isso como uma experiência da graça de Deus, que nos ajuda a sublimar os nossos próprios problemas, como uma forma de nós ajudarmos os nossos irmãos, de cuidarmos dos nossos irmãos. Talvez alguns entre nós tenhamos filhos que não estão andando com Cristo, ou tenhamos passado por lutas na área da saúde, ou com dificuldades na administração da gestão financeira da família, e coisas desse tipo. E quem sabe essas experiências de dureza da vida não sejam uma oportunidade de nós compartilharmos, ajudarmos e encorajarmos outros irmãos que passam por isso também. Ainda mais, irmãos, há uma outra lição preciosa que o apóstolo Paulo ensina para a gente aqui. É a alegria com o progresso da fé. A alegria com o progresso da fé. Ele está vendo também frutos da graça de Deus na vida dos irmãos. Que coisa boa a gente tem aqui na nossa igreja. Sabe por quê? A gente tem hoje muitos ministérios diferentes, ministério de jovens, nossa área de musicalização que tem crescido muito. É um trabalho bonito que é feito com crianças, um trabalho bonito que é feito com adolescentes. Né? E a gente tem visto fruto da graça de Deus, né, por meio desses muitos ministérios, dos muitos dons que são, né, compartilhados aqui entre nós. E nós podemos orar uns pelos outros, pelo avanço desses trabalhos que são feitos aqui, e nós podemos nos alegrar em ver o avanço também na experiência individual de cada pessoa envolvida nos ministérios dessa igreja. Isso é uma bênção, gente. A gente está perto o suficiente para notar essas vitórias que Deus dá. O apóstolo Paulo, quando recebe notícias das vitórias que Deus deu lá em Tessalônica, ele se alegra. Aquilo enche o coração dele. E nós somos convidados como igreja a agir assim também, a nos alegrarmos com as muitas expressões de bondade, não é, com o dia a dia da nossa vida cristã. E por fim, o apóstolo Paulo foi alguém que perseverou na oração pela vida espiritual da igreja. Nós também somos convidados a fazer isto. Aqui é uma chamada aos pastores, é verdade, porque este é um ministério que Deus encarregou de forma muito especial aqueles que são ministros do evangelho. Mas a igreja toda é chamada a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Que bênção nós temos aqui em nossa igreja, pelas muitas oportunidades no nosso culto público, falar com Deus, desenvolver uma linguagem de oração, reconhecer a dependência que a gente tem do Senhor, de em dias específicos da semana nós podemos estar aqui para orarmos uns pelos outros, de visitarmos uns aos outros e orarmos nos nossos lares.
Que coisa boa quando a gente pode perseverar na oração, como o apóstolo Paulo fez, dia e noite, pelo bem espiritual da igreja. Nós fazemos bem quando nós agimos assim. Sabe por quê? Porque isso vai colocando a gente um pouquinho mais perto do céu. É trazer um pouco do céu para a gente. Sabe, o apóstolo Paulo tinha saudades dos Tessalonicenses. Mas, de alguma maneira, as coisas espirituais que a gente vive e vivencia na igreja, produz no coração da gente saudades do céu. E aqui, um detalhe interessante só da língua portuguesa, a gente pode ter saudades de coisas que a gente nunca nem experimentou ainda, ou de lugares onde a gente nunca foi. É um desejo de estar lá. Que a vida robusta de uma congregação saudável produz em nosso coração saudades de Cristo, saudades dos céus, saudades da presença de Deus e dos irmãos, saudade da mesa do Senhor. E esse tipo de saudade, gente, é a saudade que vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa fé. Deus abençoe os nossos queridos irmãos e a nossa Igreja Batista da Graça. Deixa eu orar com vocês. Senhor, eu te agradeço pela Igreja Batista da Graça e pela palavra do Senhor que edifica esta igreja, que ao longo desses quase 40 anos da nossa trajetória como igreja tem edificado muitas e muitas almas. E nós agora, diante do exemplo do apóstolo Paulo, no cuidado com os irmãos, somos encorajados também, Senhor, a ter saudades da tua presença e a desfrutarmos a presença do Senhor na vida da igreja, pela palavra, pelas vitórias no meio das lutas e pela oração. Que o Senhor produza isso em nós. Tua graça cresça e se multiplique entre nós, para a glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Amém.